Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez adorando ao Senhor na casa dele. Infelizmente nós não podemos estar presencialmente, mas a nossa adoração continua a mesma. Amém? Eu creio nisso. O Senhor essa semana mudou um pouco o foco da minha oração. Amém, amados? Eu peço à igreja que continue orando pela situação do nosso país e acrescente mais esses tópicos que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falou muito ao meu coração em orar para que haja arrependimento no coração das pessoas, porque infelizmente o que nós temos visto é que as pessoas querem a bênção, não o abençoador, para que junto com essa bênção, com essa cura, venha também o arrependimento, o reconhecimento dos seus pecados e venha também a salvação de encontro a esse coração, a essa pessoa. Amém? Então eu peço que a igreja acrescente em suas orações para que as pessoas se voltem para Deus, se arrependam dos seus maus caminhos, reconheçam que são pecadores e precisam da presença do Senhor na vida delas e que haja além da cura física, que haja salvação. Amém? Para que venha então o avivamento sobre a nossa terra, sobre o nosso país, sobre esse mundo. Amém, queridos? Eu convido você, onde você está, mudar sua cabeça, vocês fiquem na liberdade, quiserem se ajoelhar nessa hora, fica a critério de cada irmão. Amém? O importante é que oremos. Querido Deus, grandioso Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem muito além daquilo que pedimos ou desejamos. Queremos te pedir, Senhor, nessa hora, que o Senhor gere em nosso coração a busca por Ti, ó Deus. Que haja no nosso coração um anseio por mais da Tua presença, por mais da Tua palavra, por mais do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos adorar o Senhor pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode nos dar. Senhor, em nome de Jesus, nós falamos como igreja sua nessa terra, como profetas teus, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, de encontro a cada necessidade, que o Senhor venha curar sim, mas que junto com essa cura venha o arrependimento, que junto com essa cura venha o reconhecimento de que somos pecadores e de que precisamos da Tua presença e da Tua direção em nossas vidas, que junto com essa cura, Senhor, venha a salvação, que o homem possa se voltar para o Senhor em meio a tantas coisas que vêm acontecendo nesses últimos dias. Nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que a Tua vida está próxima, está perto. Então que o Senhor derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo um pouco mais sobre toda a carne, ó Pai, e que as pessoas reconheçam que só há um Deus digno de ser adorado e exaltado, que as pessoas possam se arrepender pelos seus maus caminhos, pelos seus pecados, pedir perdão ao Senhor e te aceitar, Senhor, como
Os varões de bem vazios passam ruas e valentes, caminhões em seus pilotos vão para a discussão. A cidade está deserta, sua dignação. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome é chamado. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem buscar. Vou girando, sorrindo, ouço Deus seja. Toda a terra está caindo, eu bem-vindo sem vão. Com o som de muitas águas, nós ouvimos Deus. Aleluia, o Cordeiro, nós voltamos para cantar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome é chamado. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem buscar. Confesse seus pecados diante do Senhor.
Graça e paz, queridos amados irmãos aí, nosso do setor 9, é um prazer maravilhoso estar nesse domingo compartilhando a palavra com vocês, dizer que cada um de vocês são pessoas muito importantes para nós, e somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte do corpo de Cristo. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, registrada lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, temos vivido dias, de muitas dificuldades, na nossa terra, no nosso mundo em que nós estamos vivendo, e sabemos que muitas pessoas, queridos, têm passado por lutas, por aflições, por dificuldades, por tantos problemas. E quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, o Senhor já nos dizia que nós teríamos esse mundo, nós teríamos todos esses tipos de problemas, teríamos aflições, teríamos tantas coisas desse mundo, mas Ele pediu para que nós tenhássemos o quê? Bom ânimo. E bom ânimo, queridos, é algo que depende de quem? De mim e de você. Se não tivermos bom ânimo, queridos, para orar, para ler a palavra, para buscar o Senhor, queridos, nós não vamos vencer as dificuldades. E eu gostaria de trazer um tema para a nossa palavra nesse dia maravilhoso, que é: no mundo tereis aflições. E qual é a verdade prática nesse texto? A verdade prática é que, mesmo sofrendo as consequências da queda, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. E não é a sua batalha, a minha batalha, que Ele vai perder. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Estamos nesse mundo, passamos por problemas, por aflições, por tantas outras coisas. Mas sabemos que todos os dias o Senhor está cuidando de nós. Quando olhamos esse texto, vemos que Cristo faz um convite ao afirmar algumas verdades acerca da dispersão dos discípulos. Jesus já sabia que quando fosse preso, os discípulos iriam retornar cada um para a sua casa, e ele iria ficar sozinho. No versículo 32, quando olhamos, ele fala assim: eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Cristo, ele faz aqui um convite a quem? Aos seus discípulos, quando ele diz: tenhas paz em mim. Somente o príncipe da paz, amados, pode fazer esse convite. Nenhum líder religioso, por mais piedoso que tenha sido a sua vida aqui na terra, amados, pode fazer tal convite para as nossas vidas. E ao dizer tais palavras, tenhais paz em mim, Jesus estava querendo nos lembrar que Ele é o porto seguro em meio às tempestades dessa vida. Ele é de fato a nossa paz. Ele mesmo diz aos seus discípulos em João, lá no capítulo 14, versículo 27, você voltando aí na sua Bíblia, aonde ele diz, olha que maravilha esse texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Queridos, o Senhor é o nosso porto seguro, aonde nós podemos descansar, aonde nós podemos verdadeiramente, queridos, entender que temos um Deus que ali cuida de nós. Sabemos que todas as dificuldades aqui que os discípulos estavam passando, nesse momento em que Jesus foi conduzido, os discípulos ali, naquele momento, eles ficaram ali apavorados, preocupados. E agora, o que nós vamos fazer? E Jesus fala para eles: olha,
tenhais paz em mim. Então, queridos, no momento em que nós vivemos de tantas lutas, de tantas dificuldades, nós temos que ter a nossa paz alicerçada no Senhor. Jesus, quando nós olhamos a sua palavra, não nos diz que nós teríamos uma vida regalada nessa terra. Nós teríamos dificuldades, nós teríamos lutas, nós teríamos problemas todos os dias, nós seremos desafiados todos os dias. Mas a Bíblia fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos nós entendemos que a nossa pátria, queridos, o nosso reino não é desse mundo. Porque com o Senhor nós vamos morar. Então, quando nós olhamos para essa palavra e sabemos que o Senhor é o nosso porto seguro, isso nos garante que todos os dias Ele vai estar o quê? Nos assegurando, cuidando de nós. Por mais que nós venhamos a enfrentar as piores situações das nossas vidas, Ele estará conosco todos os dias. Como diz uma canção que nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Todos nós, queridos, que somos filhos de Deus, vamos passar por aflições nessa terra. Olha o momento que nós estamos vivendo de caos nesse mundo. Queridos, e se nós não temos a paz de Deus, essa segurança, nós vamos ficar totalmente perdidos em nossa mente. Porque estamos sendo afligidos todos os dias por causa de tantas coisas que têm acontecido ao redor desse mundo. Mas aquele que confia no Senhor, como diz a palavra, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, querido, ele diz assim o texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Podemos ter certeza de que Ele nos dá a sua paz todos os dias. E ter a paz de Deus, queridos, não é riqueza, todas essas coisas, porque tudo isso é consequência do nosso trabalho. Mas ter a paz de Deus, meu querido, na hora das dificuldades você sentir aquela tranquilidade de saber que o Senhor está com você, está te assegurando, está cuidando de você em cada detalhe. E é interessante, queridos, quando nós olhamos esse texto, nós podemos ver 3 características importantes nesse texto para as nossas vidas. E a primeira parte do versículo aí, que ele fala tereis o quê? Aflições. A Bíblia nos fala que a nossa vida não é um mar de rosas, né? A vida cristã não é uma colônia de férias para nós. Nós não vivemos numa estufa espiritual blindados dos problemas e aflições dessa vida. O próprio Jesus nos alertou sobre isso quando disse ao mundo: tereis aflições. Mas como Ele é maravilhoso e sabia que a caminhada seria longa e dura, nos deixou um arsenal de promessas para sustentar a nossa esperança e reanimar a nossa fé todos os dias. E qual é o nosso arsenal de promessas, queridos? A palavra de Deus. Não basta apenas eu e você irmos à igreja, cumprirmos o nosso papel, sermos dizimistas, frequentarmos a célula, fazendo tudo isso, mas se nós não temos uma vida de prática diante de Deus. E a promessa de Deus, a palavra de Deus é para quem? É para todos aqueles que aplicam ela no seu dia a dia da sua vida. Não basta, como diz a palavra, não seja apenas ouvintes, mas nós precisamos ser o quê? Praticantes dessa palavra nas nossas vidas. Sabe, amados? Então Deus permite as aflições para nos levar à maturidade espiritual. Ou seja, para nos aperfeiçoar. Certamente, como Pai amoroso, Ele gostaria de nos poupar do sofrimento, mas o seu amor contém a sua mão para nos dar livramentos no momento certo, e não antes e nem depois de cada aflição. Provação, tentação, tribulação, tudo faz parte do plano e estratégia de Deus para moldar-nos a nossa vida para Ele. Sabe, queridos, nós precisamos ser cristãos que se amadurecem todos os dias. Porque qual é o motivo de nós estarmos na igreja e não crescermos espiritualmente? O Senhor não veio nos enganar, Ele veio nos ensinar a sua palavra verdadeira. Ele veio nos dar essa maturidade. Nós teríamos a tribulação,
teríamos os problemas, teríamos as tentações, teríamos todas essas coisas. Mas a Bíblia fala que se nós estivermos juntos com o Senhor, nós teremos a vitória necessária nas nossas vidas. Então não basta apenas ir na igreja, cruzar os braços e esperar o pastor falar e tudo. Não, bom. Recebi a minha salvação, agora está tudo bem. Não. A vida cristã, queridos, é uma prática diária da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa tomar posse dessas promessas para a sua vida. Eu só posso olhar para a palavra, para o texto e dizer, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu só posso dizer essas palavras se eu no meu coração eu medito e tomo posse dela todos os dias. Porque se eu lê-las como um jornal não vai ter efeito nenhum na minha vida. Quantos que não leem a palavra? Trocam a palavra de Deus por séries, trocam a palavra de Deus por momentos em celulares, por tantas outras coisas. E na hora que vem as dificuldades, os problemas, o que ele tem no seu subconsciente? Não tem absolutamente nada. Está cheio das coisas desse mundo. E como tomar posse da palavra de Deus se quando eu vou para dentro do meu coração só tem porcarias guardadas lá dentro? Então eu preciso a cada dia tomar posse dessa palavra, saber que eu vou estar nesse mundo, vou sofrer as aflições, mas que eu vou ter bom ânimo juntamente com o Senhor. Então, todas essas coisas que nós passamos, ela faz parte do plano estratégico de Deus para nos moldar para Ele. Nós não iremos para o céu do jeito que nós estamos, não, queridos. Nós iremos para o céu sem pecados, transformado pelo poder de Deus. E essa transformação, ela se dá diariamente nas nossas vidas. Então eu preciso consultar a palavra de Deus, eu preciso entendê-la todos os dias e preciso aplicá-la no meu coração todos os dias. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Olha o que o Senhor traz para nós, que maravilha de texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor espera que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do seu Filho. E o que é ter conhecimento? É ler a palavra, tomar posse dessa palavra todos os dias, das promessas de Deus na nossa vida. 2 Coríntios também, capítulo 4, no versículo do 16 ao 18 aí na sua Bíblia, olha o que o Senhor diz. Por isso não desanimemos, pelo contrário, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que nós entendemos, queridos? Vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas o Senhor estará conosco. E uma outra coisa, a nossa alegria, ela é eterna em Cristo Jesus. E todos vocês que estão me assistindo sabem que a qualquer momento o Senhor está vindo buscar a sua igreja. E nós vamos estar lá no céu gozando dessa alegria eterna com o Senhor. Então estamos aqui na terra como o Senhor nos preparando para o grande dia que chegará nas nossas vidas. Agora tem muitas pessoas que passam aflições, passam e desistem da caminhada, desistem da sua fé, abandonam a Cristo. Temos visto nesses dias quantas pessoas têm abandonado a igreja, não congregam mais, não participam, se esfriaram espiritualmente, se acomodaram nas suas vidas e querem serem abençoados por Deus, queridos. O inimigo está aí. E quem que é que o inimigo vai atacar? Vai atacar as pessoas que estão fracas espiritualmente. Ou seja, se você tiver com a sua imunidade baixa, o inimigo vai atacar você aonde você estiver. E aonde é que ele vai te atacar? Na sua mente, dizendo que você é um derrotado, que você é isso mesmo, você não precisa fazer isso, você não precisa ir para a igreja, você não precisa ler Bíblia, você não precisa orar, que negócio é isso? Então o inimigo irá fazer isso para que você não tenha a palavra.
Mas nós precisamos, queridos, nos levantar e vencer no nome de Jesus. Lá também, na palavra de Deus, no texto bíblico, Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, aí na sua Bíblia, o Senhor nos traz um texto muito precioso, 3, versículo 21, que ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que me pode dar esperança todos os dias? A palavra de Deus. Porque o Senhor garante na sua palavra que nós teremos paz. E olha o que ele diz na sua palavra, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu preciso trazer isso na minha memória. Outra coisa que ele diz, que na sua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Eu preciso trazer isso à minha memória, que o Senhor é quem cuida de mim, que Ele faz com que todos os dias eu lembro do quê? Do sacrifício que Ele fez na cruz. Quando nós estamos na igreja ceando, o que nós lembramos? Nós lembramos aquilo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, ou seja, que foi um memorial, e nós lembramos do que o Senhor passou pelos nossos pecados. Também, queridos, aí na sua Bíblia, para não ficar nas nossas palavras, olha o que o Senhor diz. Olha que a palavra de Deus, ela é muito rica, e quando nós a lemos nas nossas vidas, nós ficamos todos os dias o quê? Cheios do poder de Deus. E lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei, antes, olha o que ele diz, medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar o teu caminho? Está aqui o segredo, a palavra de Deus. Quer vencer as aflições que você está passando aí? Leia a palavra de Deus. Quer vencer as aflições? Ore. Quer vencer as aflições? Jejue. Busque ao Senhor na sua vida, porque você não terá outro modo a não ser a presença de Deus na sua vida. Então não se engane, querido. Não basta aí apenas colocar a Bíblia lá, guardar e pronto. Não. Nós precisamos meditar. Nós precisamos extrair isso aqui para as nossas vidas. Vamos tomar posse dessa palavra. Então vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos buscar o Senhor. Amém? E a segunda parte nesse texto, uma outra característica muito importante, lá no versículo, que ele diz para nós é o que? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Amém? Então, queridos, Jesus ele foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentaria. Mas nem por um momento ele considerou isso algo sobre o qual tivesse que se preocupar. De fato, Jesus disse-lhe repetidamente: não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo é uma recomendação bíblica para todos os cristãos verdadeiros de todas as épocas e lugares. A vida cristã não é uma vida de ociosidade, mas de serviço árduo, especialmente na obra de Deus. Queridos, não existe cristãos passivos no reino de Deus. Ou nós somos cristãos ativos. O que é um cristão ativo? É um praticante da palavra de Deus, é aquele que pratica a palavra de Deus todos os dias. E ter de bom ânimo é praticar, é viver essa vida, é sair da ociosidade, é sair dessa acomodação. Tem muitos cristãos que estão na igreja que são acomodados. Tem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, criticando, são acomodados, não fazem nada, são pessoas que estão engordando espiritualmente dentro da igreja, são ociosos, criticam, não têm uma vida no altar de Deus, e quando vêm as dificuldades, os problemas, são os primeiros a ser atacados. Por quê? Porque não têm uma vida ativa no reino de Deus. Sabe, queridos, o Senhor nos deixou recomendações para isso. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que em Cristo nós fazemos o quê? Existimos, vivemos e nos movemos.
Então não existe um cristão passivo, parado no reino de Deus. Todo cristão que participa do reino de Deus, ele está cumprindo o quê? A palavra de Deus, praticando a sua palavra todos os dias. E lá em Salmo capítulo 27, aí na sua Bíblia, verso 14, olha o que ele diz: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, e fortifiquem-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Como que eu posso fortificar o meu coração se eu sou acomodado? Fala para mim. Como que eu posso fortificar meu coração se eu sou um cristão parado? Como que eu posso fortificar o meu coração se eu sou uma pessoa que só vive criticando? Sabe, queridos, então bom ânimo depende de mim e depende de você. Entendeu? Então Cristo não nos chamou para termos uma vida ociosa, ficarmos parados como água parada que dá dengue. Não é verdade? E crente parado dá dengue. É uma reclamação para lá, reclamação para cá, vem a dificuldade, você tem que estar lá, tem que estar orando com ele, tem que estar falando por quê? Porque não busca, não tem a perspectiva do reino de Deus. Acha que recebeu a salvação, está tudo bem, não. Precisamos praticar. Então a palavra ânimo aqui, querido, significa fortalecer, prevalecer, ser forte, ser corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente, ou seja, o Senhor não aceita covardes. Entendeu? A própria palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão, queridos, no arado, aquele que se entrega a sua vida a Jesus, ele precisa perseverar até o fim da sua vida. A vida cristã não é uma brincadeira. Nós não estamos, como nós lemos aqui, queridos, numa colônia de férias. Nós não vivemos numa estufa espiritual blindados dos problemas, não. Nós temos que todos os dias nos movimentar como cristãos. Porque senão a nossa vida ela não vai ser uma vida de vitória. Ela vai ser uma vida de derrota. Amém? Então aprende isso, que ao acordar todos os dias, a nossa atitude ela deve ser bom ânimo, pois o Senhor se faz presente todos os dias. Mateus no capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até a volta de Jesus, ele estará com você todos os dias. Agora, e você estará com ele? E você vai subir com o Senhor? Entendeu? Então aprenda isso no seu coração. Podemos conhecer as Escrituras, viver uma vida cristã digna, sermos cheios do Espírito Santo, ter dons espirituais e ser ativos na obra do Senhor. Porém, nada disso garante o bom ânimo. Temos que desejá-lo e buscá-lo a todo instante. Deus nos dá a graça e o seu Espírito. O ânimo depende de cada pessoa querer ter ou não. Tem aquelas pessoas que se acovardam perante as dificuldades. Eu não sei se eu vou vencer. Eu acho que eu vou morrer. Essas coisas que estão acontecendo. As pessoas estão morrendo muito mais pelos seus problemas psicológicos do que outra coisa. Então, amados, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E em Mateus, lá no capítulo 9, no versículo 2, olha o que ele diz. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus aqui curando lá aquele paralítico de Cafarnaum. E o texto diz: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé que ele tinha, Jesus lhe disse ao paralítico: tende bom ânimo. Ou seja, os teus pecados estão perdoados. E isso que nós, queridos, precisamos todos os dias buscar o Senhor a todo instante das nossas vidas. Então, como nós falamos, podemos conhecer as Escrituras, viver uma vida cristã digna, sermos cheios do Espírito Santo e ter dons espirituais e ser ativos na obra do Senhor. Porém, nada disso garante o bom ânimo. Temos que desejá-lo todos os dias. E desejar é ler a palavra, é ter uma vida de oração, é buscar o Senhor todos os dias, é estar na presença dele. Amém? E também, queridos, um outro ponto, o terceiro ponto nesse texto, o aspecto importante que nós
podemos observar é que ele fala: eu venci o mundo. Lá no versículo 33, no finalzinho do versículo, eu venci o mundo. Jesus disse essas palavras na noite da sua morte na cruz. Jesus ainda não havia consumado a obra para a qual veio ao mundo. Contudo, afirmou: eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada, a dívida do pecado foi cancelada e a porta para a vida eterna já está aberta. Portanto, entendemos e somos ensinados que os nossos problemas são apenas temporários. Ou seja, tudo que nós passamos aqui é temporário. Amém? E que o Senhor está conosco, nos garantindo todos os dias a sua segurança. Amém? E qualquer sofrimento que experimentemos jamais nos separará do amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Deus prometeu às pessoas que vencerão o mundo. Então, o que Jesus prometeu para cada um de nós? Que nós comeremos da árvore da vida. Tá? Jesus ele prometeu isso para nós, que nós comeremos da árvore da vida, registrado lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. É uma promessa aí do Senhor para as nossas vidas, para aqueles que vencerem. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, aí na sua Bíblia. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Outra coisa que Deus prometeu às pessoas que vencerem, que nos assentaríamos no trono lá no céu com o Senhor. Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Também Jesus diz, o Senhor prometeu às pessoas que venceram o quê? Que receberíamos a plena herança dos filhos de Deus. Lá na sua Bíblia aí, Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. É por essa razão, queridos, que nos animemos, porque Cristo venceu o mundo. Amém? Vencer o mundo é estabelecer o reino de Deus através do mundo. Amém? E também João, no capítulo 9, lá na sua Bíblia, João 9, versículo 5, diz o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mateus também, você voltando aí na sua Bíblia, Mateus no capítulo 5, versículo 16, amém? Um pouquinho aí na sua Bíblia, diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está onde? Nos céus. Portanto, lembremos que lutamos contra o inimigo que já foi derrotado na cruz do Calvário. Vamos ter aflições, vamos ter problemas, mas lembre-se de uma coisa: o Senhor venceu todos os seus inimigos na cruz. Estamos vivendo dias difíceis, dias onde estamos passando esse período de grande dor no nosso mundo, de percas de familiares, de tantas outras coisas, queridos, mas nós precisamos nos animar e crer que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E concluindo, meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente vivendo sem ânimo para Deus, para a família, para o trabalho, etc. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te diz, assim como diz a Josué, a 1:8, chega de viver com esse sentimento de derrota. Não consigo, não dá, não posso. Temos limites, é verdade, mas o Deus que manda você ir se esforçar é inimitado. Ele pode todas as coisas. Com Ele nós podemos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confie em Deus,
pratique a palavra de Deus, jamais desista, tenha raízes. Sabe, hoje o que nós precisamos é ter raízes no Senhor, raízes na sua palavra. Ou seja, persevere, esqueça o passado, escute melhor, persista em ler a palavra, sirva. A vitória é daqueles que lutam, dos que agem e dos que saem da onde dá comodidade. Então, queridos, queria deixar essa palavra para você nesse dia maravilhoso. Que você possa, no nome de Jesus, saber no seu coração que você vai ter aflição. Segundo, que você precisa ter bom ânimo. Terceiro, porque o Senhor garantiu a vitória para a sua vida. Eu quero desejar a você que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E eu gostaria de orar com você agora. Senhor meu Deus e querido Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão agora, Senhor, participando conosco nesse culto. Pai querido, sabemos que muitas famílias estão enfrentando aflições, desânimo e tantos outros problemas. Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor estaria conosco todos os dias, ó Pai. Então acalenta o coração de cada um dos meus irmãos agora, daqueles que estão participando conosco, Senhor, abençoando a nossa igreja, Senhor, do setor 9, abençoando a nossa igreja do setor 4, abençoando a nossa igreja do setor 19, abençoando a vida, Senhor, de cada um dos nossos pastores. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e sabemos, ó Pai, que com Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um beijo para você e boa semana.